Vamos então para a disciplina de inglês instrumental no curso de informática para a internet. Eu sou a professora Laura Borges Nogueira, professora formadora do curso, como vocês já sabem, e a professora assistente, a professora Adileide Martins, que a gente chama carinhosamente por Leide. Olá pessoal, como vão? Espero que tenhamos aí a nossa terceira aula, uma ótima aula. E fiquem bem atentos, eu estou aqui para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter, ok? Uma boa aula para todos nós. Então vamos ver quais são os objetivos e os conteúdos da aula de hoje, ok? Muito bem, vocês podem ver aqui os objetivos, a agenda da nossa terceira teleaula. Quais são os objetivos? Fortalecer o uso das estratégias de leitura. Então, vocês vão ter novamente um texto, né, em língua inglesa, com vocabulário técnico. Então, vocês vão poder utilizar as estratégias que aprenderam na primeira aula. Reconhecer a forma dos tempos verbais. Quais tempos? O simple present, que é o presente. O simple past, que é o passado. E o simple future, que é o futuro. Compreender o uso dos tempos verbais, esses mesmos que nós já mencionamos, né? Como é que eles são usados, o simple present, simple past e simple future. E ampliar o conhecimento de vocabulário técnico na área de vocês, ok? Esses são os objetivos da nossa terceira teleaula. Então, nós temos o seguinte conteúdo para a aula de hoje. Tempos verbais. Quais são? Simple present, simple past, simple future. O simple present é o presente simples. O simple past é o passado simples. E o simple future é o futuro simples. São tempos verbais básicos que são fundamentais para a compreensão de textos em língua inglesa, já que o objetivo desta disciplina é justamente a compreensão de textos, ok? Então, sigamos em frente. Vamos ver agora, em primeiro lugar, o simple present. Como é que acontece o presente simples em inglês? Bem, vocês estão vendo aqui que esse tempo verbal ele é utilizado para ações do presente, do cotidiano ou da rotina, de ação habitual ou para expressar verdades universais. Vamos ver alguns exemplos? Quando eu falo assim, I study English every week. Este aqui, study, é o verbo, e esse verbo está no presente. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estudo inglês toda semana. Voltando para a definição aqui, nós estamos falando de algo que é rotineiro, né? Então, notaram como eu posso usar o tempo verbal do presente para falar sobre a rotina? Estou dizendo que eu estudo inglês toda semana, é a minha rotina. Segundo exemplo, she comes to Ifro in the morning. Eu estou dizendo uma ação que acontece também habitualmente. Ela vem ao Ifro na manhã ou pela manhã. Então, também é uma ação habitual ou rotineira. Novamente, eu uso o simple present, ou o verbo no presente. Aqui eu tenho o verbo come, conjugado na terceira pessoa do singular. Depois a gente vai ver a forma, né? Então, está no presente. Terceiro exemplo. We live in Porto Velho. Então, nós moramos em Porto Velho. É um fato, né? Nós moramos em Porto Velho. Sendo um fato, eu uso o simple present para me referir a isso. Em português também eu uso o presente, né? Nós moramos em Porto Velho. É uma coisa que está acontecendo agora. Eu não vou falar no passado nem no futuro, eu vou dizer no presente. Moramos agora, ok? Outro exemplo. The sun rises every day. Novamente, eu tenho aqui uma ação habitual ou uma verdade universal. O que é isso? Uma coisa que todo mundo sabe, que é um fato científico, uma coisa comprovada. O sol se levanta ou nasce todo dia, não é verdade? Então, isso é uma verdade universal, uma ação habitual. Então, a gente usa também o simple present. São os exemplos que estão mostrando que o conceito que vocês aprenderam aqui do simple present está sendo aplicado da forma correta, ok? Vamos ver então as formas. Então, nós temos novamente, né, lembrando que são 3 formas. A forma afirmativa, forma negativa e a forma interrogativa. Vamos ver como acontece a conjugação desse verbo do simple present nessas 3 formas, ok? Então, o primeiro exemplo. She listens to music. Aqui eu tenho a forma
afirmativa, ok? Tá aqui o verbo, gente. Esse é o verbo que está no simple present. Esse aqui é o sujeito ou o pronome pessoal, como vocês já aprenderam. Ela escuta música. She listens to music. A forma negativa. She doesn't. Olha só a presença desta partícula aqui. She doesn't listen to music. Ela não escuta música. Então, aí, antes do verbo listen, que é o verbo escutar, eu coloquei essa partícula que dá a ideia de que a frase está na negativa. O verbo está na negativa. Ela não escuta música. Então, é a forma negativa. A forma interrogativa, que é usada para fazer perguntas. Eu coloco essa partícula que estava aqui antes na forma negativa, eu coloco ela aqui, ó, no começo da frase, antes desse pronome pessoal, né? Então, eu coloco aqui no começo da frase, antes do pronome, e faço a pergunta: Does she listen to music? Notaram como é bem simples? O verbo continua aqui, eu só coloco o does na frente para indicar que isso aqui é uma pergunta. Então, é a forma interrogativa. Então, aqui foi só um resumo para vocês das formas, a forma afirmativa, negativa e interrogativa do simple present para vocês. Vamos aprender um pouco mais. Qual é a estrutura do simple present? Vamos entender um pouco melhor isso daí mais detalhadamente. Na forma afirmativa, acrescenta-se o S ao final do verbo. Em que pessoas? Só na terceira. Vocês lembram que a terceira pessoa, she, he e it, essa é a terceira pessoa. Então, quando eu for usar essas pessoas aqui, que é chamada de terceira pessoa, quando eu for conjugar um verbo para essas pessoas aqui, eu vou colocar no final do verbo esse S, né? Então, a terceira pessoa do singular é essa. Vamos ver os exemplos, então? Mary, primeiro exemplo. Mary. Mary não é ela? Não é she? Então, tá aqui, ó, substituído pelo nome. Mary lives nearby. A Mary mora por perto, nas redondezas. Olha aqui, o Szinho no final do verbo. Porque o verbo, ele é originalmente, no infinitivo, assim. Termina com E. Como está no presente e na terceira pessoa, eu acrescentei o S no final dele. Outro exemplo, gostaria que a professora Leide explicasse para a gente. Bom, o segundo exemplo, temos Bob loves to travel. Então, o verbo está um pouquinho diferente, com um acréscimo de S, como a professora explicou, porque Bob é um sujeito no singular, está na terceira pessoa. Bob, no masculino, he. He, terceira pessoa do singular, pede o verbo na terceira pessoa, que é o acréscimo de S. Repito. Então, daí a conjugação do verbo loves e não loves. Aí você pergunta, se eu escrevesse a frase Bob loved to travel, estaria correta? Gramaticalmente não estaria, alguma coisa estaria faltando. Eu diria, a professora vai explicar um pouquinho com mais calma, mais na frente, que com outras pessoas que não sejam a terceira pessoa do singular, no caso, a primeira pessoa, I love to travel. Aí tudo bem, a frase ficaria correta com o verbo love. Mas como é Bob, é he, é ele, então loves. Daí a frase Bob loves to travel. Temos mais uma frase, Susan's dog sleeps a lot. Olha só, aí eu tenho o cão de alguém. O cão é de quem? Da Susan. Logo, a gente tem um apóstrofo S, que é um estilo, um ponto da estrutura da língua inglesa, que esse apóstrofo S leva a posse. Então, o cachorro, o cão da Susan, o que acontece? Qual é a ação? Sleeps. Sleeps a lot. Então, por quê? O verbo, mais uma vez, com S, porque eu estou falando de uma coisa no singular. O cão, ele, né? Sleeps a lot. Então, aí a gente vê que os verbos, e aí ele é substituído, como é o cão, eu estou falando de um animal, o sujeito vai ser it.
Então, sabemos, só para reforçar, 3 pessoas na terceira pessoa do singular, he, she, it. E aí está conjugado verbos com as 3 pessoas, com he, com she e com it. E todos os verbos com S. Alguns alunos perguntam, esse S tem a ver com plural? Não, é só uma coincidência que a letra do plural vai na terceira pessoa dos verbos no presente simples, mas nada tem a ver com plural, tá bom, gente? É uma estrutura da língua inglesa. Verbos na terceira pessoa, no presente simples, tem o acompanhamento da letra S, que fica concordando o verbo. She loves, he loves, she likes, he likes. Diferente da nossa língua que não pede essa terminação. Ok, professora? Obrigada, professora Leide. Lembrando que em português, a gente compara, né, a questão de conjugação verbal, por exemplo, no presente, que é o que a gente está estudando aqui, em português é muito mais complexo, né? Por exemplo, se a gente vai conjugar o verbo, esse verbo que nós vimos aqui, o verbo amar, né? É tão comum que a gente conhece, todo mundo sabe o que é o verbo love. Se a gente for conjugar em português, para cada pessoa tem uma conjugação diferente. Eu amo, tu amas. Ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Notou que para cada pessoa tem uma conjugação diferente? Em inglês é mais simples, só a terceira pessoa do singular, que é ele, ela, ou it, que é usado para animais ou coisas, né, fenômenos. Só a terceira pessoa do singular é que tem o finalzinho diferente, né, acrescentando o S no verbo quando está no presente. As outras pessoas não mudam, fica só love, sem o S. Então, eu amo, I love, you love, você ama. Só a terceira pessoa do singular é que tem essa terminação. Então, é bem mais simples conjugar verbo em inglês, principalmente no presente. Comparando assim, é só para vocês entenderem, né, como é uma pequena informação, né, em relação à conjugação verbal do presente, comparada à conjugação em português no presente, que na nossa língua é um pouco mais complexo, ok? Vamos continuar. Vamos a essa observação aqui que é importante, gente. Existem alguns verbos que a gente chama de especiais. Esses verbos têm a sua forma própria no presente. Vamos ver quais são? Olha aqui, o verbo have, que é o verbo ter ou possuir. Na terceira pessoa, né, como vocês viram que a gente acrescenta o S, que vocês viram esses exemplos acima, mas o verbo have, ele tem uma forma especial. Na terceira pessoa, ele fica, na terceira pessoa do singular, lembrando bem, ele fica has. Então, em vez de eu falar he have, né, eu coloco he has. Ele tem. Se for ela, she has, da mesma forma. Se for o cachorro, por exemplo, né, it has, notou? Então, essa é a conjugação do verbo ter na terceira pessoa do singular do presente. O verbo can, que é o verbo poder, né, de capacidade, no sentido de ter capacidade, ele não se altera em nenhuma pessoa. Aí, olha só, então eu vou usar o can para todas as pessoas, sem colocar S, sem colocar nada. Vai ser igual, de cabo a rabo, como a gente fala. Da primeira pessoa no singular até a última pessoa no plural. Não é, professora Leide? Voltando ao que a professora Laura acabou de falar, é sempre bom a gente fazer a comparação com a nossa língua. A gente tem uma língua-alvo que a gente está estudando, a língua inglesa, mas é muito enriquecedor quando a gente faz a comparação com a nossa língua. Como ela bem disse, a nossa língua é um pouquinho mais complicada, porque cada verbo tem uma conjugação, enquanto que na língua inglesa tem sua própria estrutura, suas convenções. E isso facilita. E aí, no caso desses verbos irregulares, nós também temos verbos irregulares, verbos especiais ou regulares, que a conjugação ela se difere um pouquinho dos outros verbos, dos demais verbos. E é importante a gente colocar, porque o verbo o verbo have em especial, ele é um verbo que é muito comum. Então, se a gente não explicasse esse detalhe, você poderia, ao encontrar um texto, querer conjugar o verbo haves, né? Porque a gente já falou que na terceira pessoa acrescenta o S. She haves. Então, foi muito bem oportuno quando a professora explicou que ele é um verbo especial. A conjugação dele é diferente. Has na terceira pessoa. E nas outras fica have. I have, you have, we have. Mas he, she, it, has.
É isso aí, gente. A cada aula a gente vai aprendendo um pouquinho, a gente vai se familiarizando com a língua inglesa e daqui a pouco vocês vão ver que vai ser muito fácil compreender um texto na língua inglesa, ok? Vamos continuar? Isso aí, muito bom o reforço que a professora deu em relação ao assunto. Vamos em frente, gente. Variações do S. Então, quais são as variações? Vocês viram na terceira pessoa do singular, a gente coloca o S, né? Love, loves. Mas existem umas pequenas variações. Eu gostaria que vocês prestassem atenção para reconhecer apenas essas variações, já que o intuito de vocês é compreender textos em inglês. Então, ao ver essas alterações, essas variações, vocês vão também poder reconhecer. Vamos ver o primeiro caso, de exceção. Então, quando o verbo terminar em Y, né, que está precedido de consoante, ou seja, antes do Y tem uma consoante e não uma vogal, você vai fazer o quê? Você vai tirar o Y e acrescentar IES. Vamos ver um exemplo? Jean studies at a good school. A Jean estuda numa boa escola. O verbo study, vamos colocar ele aqui. Olha como ele é, só lembrando. Olha o Y. Antes do Y não tem uma consoante? Então, como é que eu vou conjugar ele na terceira pessoa do singular? Jean é she, né? É ela. Lembrando que a gente está falando da terceira pessoa do singular. He, she, it. Olha só o que eu fiz. Substituí o Y pelo IES. Por quê? Porque antes do Y tinha uma consoante. Então, nesses casos de Y precedido por consoante, eu substituo Y por IES quando eu conjugar o verbo na terceira pessoa do singular, ok? Olha outro exemplo. Mom, que é a minha mãe, mamãe, né? Ou mãe, que é she, também terceira pessoa do singular. Fries bananas every morning. A mamãe frita bananas toda manhã. O verbo fry, vou escrever aqui ele para vocês, também termina em Y, precedido por uma consoante, que é o R. Então, eu tiro o Y e substituo por IES para conjugar na terceira pessoa do singular no presente. A gente está falando do presente. Notaram aí essa pequena variação, né? Em vez de só colocar o S, neste caso do Y precedido por consoante, eu tiro o Y e substituo por IES. Vamos ver a segunda exceção. Professora, mais alguma observação, professora Leide? Por favor, só para a gente ir acostumando, vamos trabalhar mais dois verbos que está dentro desse caso aí, que termina em Y precedido de consoante, porque aí vocês já aproveitam e quando lerem um texto que tiver esses verbos, já vão identificar. A senhora pode escrever aí dois verbos que são bem comuns, é o verbo cry, que significa chorar, e o verbo fly, que significa voar. Esses verbos estão dentro dessa regra, eles terminam em Y precedido de consoante. Então, fica da mesma forma. Na terceira pessoa vai ficar cries. E o fly, na terceira pessoa, vai ficar flies. Só esses? Não, tem mais. Mas esses são os verbos mais comuns com essa terminação, de Y precedido de consoante. É bom porque a gente aproveita logo e já vê os possíveis. Já aproveitamos o tempo, ok? Vamos para a próxima regrinha? Vamos lá. Outra variação do S. Quando os verbos terminam em SS, SH, CH, X, O e Z. Então, quando o verbo tiver essas terminações, você, em vez de acrescentar só o S, você vai acrescentar ES, tá, gente? Vamos ver os exemplos aqui. Primeiro exemplo, Bob fixes everything at his house. O Bob conserta tudo na casa dele. Lembrando que o verbo, ele termina em X, fix. Olha aqui o X, né, que nós falamos. Terminando em X, na terceira pessoa do singular, eu acrescento ES em vez de só o S. Ficaria estranho, né, terminado em X e aí acrescentando o S. Aí, então, o verbo fixes está conjugado com o ES no final, porque está na terceira pessoa do singular, Bob, ok? Daniel watches cartoon every morning. O Daniel assiste desenho animado toda manhã. Olha só, o verbo watch termina em CH. Então, seguindo novamente a regra. Para ir para a terceira pessoa do singular, acrescento ES. Outro exemplo. Every day after the meals, todo dia após as refeições, minha mãe lava os pratos. Notaram? Então, aqui, ó.
minha mãe é ela, né? O verbo wash, que termina em SH, seguindo novamente a regrinha aqui, eu acrescento ES na terceira pessoa do singular quando eu for conjugar esse verbo. Próximo exemplo. Jack does his homework at night. Jack faz sua tarefa de casa, o seu dever de casa, à noite. O verbo does é o verbo fazer, né? Ele termina em O, lembrando aqui da regrinha. Então, terminado em O, eu acrescento, para conjugá-lo na terceira pessoa do singular, o ES. Então, Jack faz seu dever de casa à noite. E o último exemplo dessa segunda exceção, a Cindy. Cindy kisses her parents every day. Cindy beija seus pais todos os dias. O verbo kiss, como vocês sabem, termina em SS, seguindo novamente a regrinha aqui que nós falamos. Quando eu conjugo ele na terceira pessoa do singular, no presente, acrescento ES. Então, Cindy beija, lembrando que é o presente, seus pais todo dia. Ok, gente? Ficou clara essa segunda exceção? Vamos passar para o próximo slide para continuar o assunto. Vamos ver qual é a estrutura do Simple Present. Nas formas, Laura, sim. Eu quero agradecer aqui a atenção. O Polo Guajará-Mirim, eles estão dizendo aqui que estão todos sem respirar, só prestando atenção na aula, porque já estão preocupados com a prova, então não querem perder nenhum detalhe. É isso aí, gente. Continua nessa atenção, nessa concentração, isso é muito bom. Estamos aqui para tirar dúvida de vocês. O que quiser, estou aqui no chat, ao vivo, então fiquem à vontade. Mas vamos seguindo. E aí, obrigada pela atenção, pela dedicação, ok? Parabéns pela atenção. E vamos lá, vamos seguir. Qualquer dúvida, estamos aqui. Vamos ver então a estrutura do Simple Present. Nas formas negativas e interrogativas, usam-se os auxiliares do ou does. O que é um auxiliar em inglês? Um verbo auxiliar. É muito comum em inglês usar um verbo auxiliar. Como já está dizendo, ele está auxiliando. Então, Simple Present está no presente. O que esses dois verbos... É o mesmo verbo na realidade, só que um é usado para todas as pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular, e o outro, que é o does, é usado só para a terceira pessoa do singular. Eles vão auxiliar o verbo, vão dizer que aquele verbo está no presente nas formas interrogativa e negativa. Ok? Vamos ver o exemplo para vocês entenderem melhor. Olha só, a pergunta aqui. Essa primeira pergunta. Does she live in London? É uma pergunta, certo? Então, eu tenho o verbo morar aqui. Ela mora em Londres. Notaram que esse auxiliar aqui, ó, ele não tem significado nenhum em português quando a gente traduz. Nenhum. Ela mora em Londres? Ué, cadê o does aí? Onde é que está a tradução dele? Não tem tradução. Mas eu uso esse does. Quando eu estou falando da terceira pessoa do singular, no caso aqui, she, por quê? Porque eu quero marcar o tempo verbal dessa frase. Eu estou dizendo que ela está no presente. Então, eu uso does antes do sujeito, do she. Né? Se for she, he ou it, e a frase estiver no presente e for uma pergunta, então eu vou colocar o does na frente. Na frente da pessoa, que no caso aqui é she. Ok? Então, é apenas para dizer, olha, essa frase aqui está no presente, não está no passado, nem está no futuro, porque o verbo está lá quietinho do jeito dele, como ele é originalmente. Ok? Vamos ao segundo exemplo, que já é a resposta à pergunta. No, she doesn't live in London. Não, ela não mora em Londres. Então, notaram aqui? O verbo está novamente quietinho, do jeitinho que ele estava lá na pergunta. Aqui ele está do mesmo jeito. Ele não está dizendo se está no presente, no passado ou no futuro. Mas eu tenho o que para dizer que a frase está no presente? Eu tenho essa partícula aqui, o does, junto com o not. Isso aqui, gente, esse doesn't, significa não, simplesmente significa não, é a junção de duas palavras, do auxiliar does mais o not, que é a negação. Então, eu faço uma contração, ou seja, eu junto as duas palavras e formo uma só utilizando a ajuda de um apóstrofo, que é aquilo que a gente chama, brincando, naquela virgulinha lá em cima, né? Então, vai ficar doesn't. Isso significa não, simplesmente não. Então, não, ela não mora. Vou usar ele, lembrando, antes do verbo, tá, gente? Então, live é o verbo viver ou morar.
Ela não mora em Londres. Então, lembrando que o does, ele está marcando apenas que o tempo verbal é presente. Vamos ver outro exemplo aqui. Do you study at night? Preste bem atenção que aqui no exemplo anterior eu estou usando a terceira pessoa do singular, she. Por isso que eu usei o does. Agora, aqui eu não estou mais usando a terceira pessoa do singular. Vocês estão vendo que eu estou usando a segunda pessoa, você, you. Então, eu já não vou usar mais o does. Eu vou usar o do para marcar a frase no presente. Do you study at night? Você estuda à noite? Notaram aqui, gente? Só vou usar o does quando for terceira pessoa do singular. E o do eu vou usar para todas as outras pessoas, ok? Então, você estuda à noite? O verbo estudar aqui, ó, tá quietinho, do jeito que ele é originalmente. Então, para marcar a frase no presente, eu uso o do na frente da pessoa, que é you. E ponho a interrogaçãozinha lá no final, obviamente, né? Para marcar a pergunta também. Aí a resposta. Você estuda à noite? Não. Eu, como eu perguntei com you, eu respondo com eu, né? I don't study at night. Eu não estudo à noite. Eu estudo pelas manhãs. Olha só, gente, o don't. Da mesma forma que o doesn't, eu usei o does mais o not, né? O does mais o not. Aqui eu também tenho uma contração. Eu estou colocando o do contraído com o not. Esses dois juntos formam o don't, que significa simplesmente não. Mas por que eu uso o do? Porque eu estou marcando a frase no presente. Eu não estudo, lembrando que vai ser antes do verbo, eu não estudo à noite. Aí a frase na forma afirmativa, bem simples, eu estudo pelas manhãs. Ok? Então, aqui notaram como o verbo está aqui no presente? Ok? Bem simples, né, gente? Então, lembrando que vocês vão usar o does quando for terceira pessoa do singular, e para as outras pessoas o do. Isso só nas formas, somente nas formas interrogativa e negativa. Ok? Então, na forma afirmativa, como vocês viram, a gente não usa o verbo auxiliar, nem o do, nem o does. Ok? Vamos seguir? Professora, ainda há pouco foi dito que é sempre bom a gente fazer comparações com a nossa língua, que isso faz com que entendamos melhor, né, essas estruturas das línguas. Lembrando que esse auxiliar, do e does, a gente estranha a princípio porque não temos isso na língua portuguesa. Não precisamos de um auxiliar, de uma palavrinha para reforçar uma pergunta ou uma frase na negação. Por isso que às vezes o aluno fica, mas que auxiliar é esse? Eles querem traduzir, não há tradução. Porque eu perguntaria, por exemplo, você mora em Londres? Você mora em Londres? Eu começaria do pronome você ou do sujeito. Ela mora em Londres, eu moro em Londres, enfim. No inglês, há esse diferencial. Eu preciso, até para reforçar uma pergunta, ao invés de you live in London, eu falar do you live in London? Fica melhor, soa melhor. Bom, isso é uma estrutura da língua inglesa. Não há explicação, porquê, e nem tem o que a gente questionar. A gente só tem que aprender e aplicar. Tá certo? Então, fiquem firmes, assim, pensando dessa forma, que faz parte da língua e que é bom a gente fazer uma comparação com a nossa língua para saber que as línguas têm estruturas diferentes. Só um lembrete, tá bom, pessoal? Vamos seguir, porque há muita coisa hoje para entender, explicar e para aprender, ok? Obrigada, professora. Vamos então fazer um pequeno exercício para reforçar um pouquinho mais o que vocês aprenderam do Simple Present. Vamos lá, practice. Complete os espaços com os verbos, né? Com o verbo que vai estar entre parênteses no Simple Present, ok? Novamente, Simple Present na forma afirmativa. Nesse caso, só na forma afirmativa. Vamos ver o primeiro. Jack. Aí olha o verbo que a gente vai usar, go, né? Vamos ler a frase todinha para depois fazer. Jack go to his job in the afternoon. Se eu não conjugar isso aqui do jeito certo, é como se eu estivesse falando assim em português mais ou menos. Nós vai, né? Nós vai. Em vez de falar nós vamos, eu não estou conjugando corretamente o verbo. Então tem que conjugar corretamente. Terceira pessoa do singular, Jack. Então vamos conjugar. Terminado em O, acrescenta ES. Jack goes to his job in the afternoon. Jack vai para o seu trabalho pela tarde. Segundo exemplo. Susanna and David. Duas pessoas, já não é mais singular. Love
their English classes. Então, como é singular, como é plural, perdão, eu nem vou me preocupar em acrescentar S, porque já está no plural. Então, não vai ser terceira pessoa do singular para eu acrescentar S ou ES, ou seja lá o que for. Terceiro exemplo. Carl, aí, terceira pessoa do singular. Vamos, então, prestar atenção ao verbo. Study in the University of Oklahoma. Carl estuda na Universidade de Oklahoma. Vamos conjugar o verbo terminado em Y, precedido por consoante. Então, a gente troca o Y por IES. Carl studies in the University of Oklahoma. Ele estuda, né? Terceira pessoa do singular. Quarto exemplo. I eat, eu, não é terceira pessoa do singular, então não vamos nos preocupar com conjugação, porque, né, vai ser igual. Eu como ovos no café da manhã, todo dia, toda manhã, né? No café toda manhã. Quinto exemplo. She catch the bus at 10 a.m. Ela pega o ônibus às 10 horas da manhã. Terceira pessoa do singular, terminado em CH. Lembra aquela regrinha? Acrescenta, em vez de só o S, acrescenta o ES. Então, ela pega o ônibus às 10 horas da manhã. Ok, gente? Ficou claro, né? Só depois revisar o uso desses verbos, que são outros verbos que a gente colocou aqui para vocês terem um pouco mais de conhecimento de vocabulário, de verbos, ok? Vamos para o próximo slide. Simple past agora, um outro tempo verbal, que é o passado simples. É bem importante também aprender, mas ele é também super tranquilo. Vamos entender. O passado simples dos verbos é usado para indicar uma ação, olha só, gente, presta atenção, finalizada no passado. Verbos regulares terminam em ED para todas as pessoas. E os irregulares têm sua forma própria. Então, é super tranquilo o simple past. A maioria dos verbos é regular, então vocês vão só colocar no finalzinho do verbo ED, que aí ele já vai estar no passado. E os que forem irregulares, que tem uma lista que não é muito longa de verbos irregulares, tem a forma própria, só reconhecer como é que eles funcionam e pronto, tocar a bola para frente, ok? Vamos ver o primeiro exemplo. Até a fotinho aí do Santos Dumont, né? Santos Dumont lived in France. Santos Dumont viveu ou morou na França. Então, o verbo live, né? Termina em E. Como ele já termina em E, eu não vou precisar acrescentar um outro E. Eu só ponho o D para colocá-lo no passado, ok? Ele criou o 14 bis. He created the 14 bis. Create também termina em E. Olha só como ele é. Create. Como ele já termina em E, eu só acrescento o D para que o verbo vá para o passado. Segundo exemplo, gente. He built and flew the first practical dirigible. Ele construiu e voou, ou pilotou, né? O primeiro dirigível prático, que é aquele, né, 14 bis, que vocês já devem ter ouvido falar. Olha só, aqui nós temos dois verbos irregulares. O verbo built, que é o verbo construir no passado, olha a forma dele no infinitivo. Build, olha como mudou, trocou o D pelo T. Então é a forma própria, não tem ED, não tem nada disso. Ele tem uma forma própria. E o verbo flew, que pode ser voar, ou pilotar, porque você, no caso, pilotar algo que voa, né? Um avião, um helicóptero, algo que voa, você usa o verbo fly. Olha só a diferença. Fly é o verbo no infinitivo. Olha como é que ficou diferente aqui no passado. Então, é um verbo irregular, ok? Só para vocês terem uma ideia da diferença entre verbos regulares e verbos irregulares. Regulares, novamente, terminam em ED, e os irregulares têm sua forma própria. Vamos ver alguns exemplos de verbos no Simple Past. Temos uma lista aqui com todas as pessoas, né? Conjugada em todas as pessoas, de alguns verbos. Então, o verbo call, que é o verbo ligar ou o verbo chamar. Ele é um verbo regular. Vocês estão vendo que no passado eu só acrescentei o ED para todas as pessoas. É igualzinho de cabo a rabo. Eu liguei, você ligou, ele ligou, ela ligou e assim por diante. Ou chamou também, né? O verbo cry, que é o verbo chorar, a professora Leide pediu para escrever aquela hora. Como ele, aqui no passado, vai seguir mais ou menos a mesma regra do Simple Present, termina em Y precedido por uma consoante, o R aqui, né? Então, você vai substituir o Y por I, E, D.
porque, né, tem essa regrinha do Y precedido por consoante. Então, I cried, you cried, he cried. Olha só como repete. É igualzinho para todas as pessoas. Então, eu chorei ou eu gritei, dependendo do contexto. Você chorou, você gritou. E assim por diante, para todas as pessoas, sem exceção. O outro exemplo é o verbo live, que já termina em E. Então, para o passado, eu só acrescento o D. Então, eu morei, você morou, né? I lived, you lived, he lived, she lived. E assim por diante, igualzinho para todas as pessoas. O passado é bem simples, né, galera? Por último, o verbo go, que é o verbo ir, termina em O. E aí, lembrando que aqui não vai fazer diferença nenhuma em como ele termina, porque é um verbo irregular. É um verbo irregular. Então, ele vai ter sua forma própria no passado. Olha como é que ele é no passado, gente. Went. Tem nada a ver com go. Totalmente diferente. Pois é, por isso que ele se chama irregular. Então, I went, eu fui. É o verbo ir, tá, gente? Eu fui, você foi, ele foi, ela foi. Ele ou ela, dependendo do contexto, foi. Nós fomos, vocês foram, eles ou elas foram. Então, é um verbo totalmente irregular, certo? Olha essas observações aqui. Primeira, verbos que já terminam em E, como vocês viram aqui, o verbo live, são apenas acrescidos de D em vez de AD. Segundo, verbos que terminam em Y e são precedidos de consoante, como o verbo cry, perdem o Y e recebem IED. Ok? Laura, os alunos aqui fizeram uma pergunta. Eu vou responder, ou a professora. Eles estão perguntando, aqui do Polo de Porto Velho, como eu faço para diferenciar se o verbo é regular ou irregular, para aplicar a regra? É uma pergunta bem pertinente, okay, né? Bom, não há uma regra em si. É o conhecimento, é o uso da língua. À medida que você vai lendo os textos, identificando, você vai naturalmente definindo: esse verbo é regular, termina em ED. Esse verbo é irregular, tem uma forma própria de colocar no passado. Tem uma ajuda a vocês. O verbo regular é só acrescentar ED, com as variações, as pequenas variações. E os verbos irregulares, todas as gramáticas têm uma lista dos verbos irregulares. Aí, cabe estudar. Não tem outra maneira. Não está fazendo nada? Vai estudar a lista dos verbos irregulares. Cai em concurso, cai em provas. Inclusive, vocês precisarem, né, desses verbos para fazer a provinha da semana que vem. Então, busquem aí na gramática, numa gramática, a lista dos verbos irregulares no passado. Também. Ou no dicionário. Mas na gramática já está preparadinho. No dicionário estão todos soltos, você tem que fazer essa lista. Então, fiquem atentos, isso ajuda muito a estudar essa lista de verbos no passado, dos verbos irregulares, ok? Não tem outra alternativa, não é, professora? Sim, a gramática ajuda bastante, o dicionário, né? Você tem uma palavra que você não sabe se é um verbo, se é regular ou irregular. Se você procurar esse verbo no dicionário, geralmente os dicionários de boa qualidade, eles vão te dizer logo do lado do verbo qual é a terminação dele. Se ele é irregular, já vai te dizer como é que ele é no passado. Se for regular, ele vai colocar ED, e aí você já vai ter essa ideia, ok? Todos os bons dicionários, mesmo os mini, eles te dão essa dica. Vamos ver aqui os verbos irregulares no passado, que são especiais. Não são os verbos to be, que no passado ficam was e were, dependendo da pessoa, né? Was é para a primeira pessoa, I, e depois para he, she e it. E o were para as outras pessoas. O verbo to have, que é o verbo ter, como, né, vocês viram que no presente ele também tem a sua forma própria na terceira pessoa. Aqui, no passado, ele é irregular e ele é had para todas as pessoas. E o verbo fazer, to do, que no passado ele fica did. Ok? São os verbos mais comuns, mais utilizados no passado. Vamos ver o verbo to be no simple past, como eu já expliquei basicamente para vocês. A conjugação desse verbo, no verbo to be, no simple past. Então, was é para essas pessoas aqui que vocês estão vendo. Exemplos. He was a famous actor. Ele foi um ator famoso, ou ele era, né? It was sunny 2 hours ago.
ensolarado há 2 horas atrás, né? It referência a um fenômeno, né, da natureza. Estava ensolarado, a gente usa o it. Was she your classmate? O she, né? Ela. E aí eu ponho o was na frente porque é uma pergunta. Ela era sua colega de classe? Então eu uso o was para essas pessoas. E eu uso o were para essas outras pessoas aqui. Lembrando que o you pode ser você ou vocês, singular ou plural, né? Então, exemplos. We were married. Nós éramos ou nós fomos casados. Were they in Japan for a congress? Eles estavam no Japão para um congresso? Eu inverti porque aqui é uma pergunta, eu ponho were na frente do they. You weren't at the party. Você não estava na festa. Então, weren't é o were junto com o not, contraído. Aí fica weren't. Você não estava na festa. Olha essa observação. O verbo to be é considerado um verbo especial e não requer o did para as formas negativa e interrogativa, né? Vocês vão ver agora que o did é aquela partícula que no presente vocês aprenderam o do e o does, no passado tem o did para as formas interrogativa e negativa. O verbo to be não precisa disso, ele sozinho se garante no passado. Então vamos ver as formas no simple past. A maioria dos verbos vai, né, com ed no final. Aqui o verbo listen, que é o verbo ouvir, acrescentei o ed e o verbo foi para o passado. Ela escutou a música, ou ela ouvia a música, forma afirmativa. Na forma negativa, eu uso isso aqui, ó, didn't, antes do verbo. Então, o verbo é o verbo escutar. Eu já não estou usando mais aquele ed que eu usei na forma afirmativa. Eu tiro o ed e ponho antes do verbo didn't, para dizer que o verbo está na negativa e está no passado. Didn't. Ela não escutava a música ou não ouvia a música. E a forma interrogativa, eu ponho aquele did sem o not, porque não é negativo. Eu ponho o did aqui na frente antes do she. E aí o verbo vem logo em seguida. Ela escutava música, né? Ela escutava música. Então é bem simples, né? Eu simplesmente inverto a posição do did, ponho na frente do sujeito, né? O verbo logo em seguida, lembrando que esse ed, ele vai só ser usado, né, quando for na forma afirmativa, tá, gente? Nas formas negativa e interrogativa eu não uso, eu uso auxiliar did, ou didn't se for negativo. Então, vamos lá. Agora, um verbo irregular, que é o verbo go. Na forma afirmativa, ele muda completamente. Paul went to the farm. Paul foi para a fazenda. Ele ficou totalmente irregular. O verbo go, que é o verbo ir. Agora, olha só na forma negativa. Eu uso didn't e aí o verbo volta para o normal, como ele é originalmente. Paul não foi para a fazenda. Eu uso didn't para marcar o passado negativo e o go na forma original. E na forma interrogativa, eu ponho o did antes da pessoa e o verbo continua igual. Então, o Paul foi para a fazenda. Ok? É bem tranquilo, gente, não tem segredo. Vamos fazer um rápido exercício aqui. Escreva os verbos em parênteses no passado simples na forma afirmativa. Yesterday, Rick went to the party by train. Então, ontem o Rick foi para a festa de trem, né? O verbo go é um verbo irregular. John have breakfast early today. O John tomou café da manhã cedo hoje. É um verbo irregular também. O John tomou ou teve café da manhã, né? Joanne studied in this institution last year. Ela estudou nessa instituição ano passado. Lembrando que é um verbo um verbo regular, o verbo study. Então, o que eu faço? Substituo o y, que termina, né, em y precedido por uma consoante. Ela estudou nessa instituição no passado. We comemos pizza. Nós comemos pizza domingo passado. O verbo eat é um verbo irregular. Olha qual é a forma dele no passado. Nós comemos. We ate pizza last Sunday. My friends arrived at 10 p.m. last night. Meus amigos chegaram às 10 da noite. Às 10 p.m. significa da noite, né? Pós-meridian, na noite passada.
Chega, o verbo arrive é um verbo regular. Então, o que que eu faço? Só acrescento o D, porque é um verbo regular. Ok? Laura, aqui nesse exercício é bom pedir aos alunos para ficarem atentos às expressões de tempo, que te ajuda muito a definir que a frase está no passado. Por exemplo, eu tenho yesterday, que é ontem. Eu tenho early today, quer dizer, hoje cedo, então já passou. Last year, que é ano passado. Last Sunday é domingo passado. E last night, que é a noite passada, ontem à noite. Então, essas expressões last é muito do tempo passado. A gente vai ficar atento que isso nos leva a definir que a frase está no passado, ok? Muito bem. Agora vamos para um próximo tempo verbal, simple future. Esse tempo, né, o futuro, é feito com o will. Então, você vai usar, porque existe outra forma de futuro. Então, este futuro é com o will. Você pode compará-lo em português, né, mais ou menos, podemos dizer assim, ao verbo ir em português, quando a gente fala, por exemplo, eu acho que vou viajar, né? Olha aqui o verbo ir, vou viajar. Eu acho que vou viajar amanhã. Então, em inglês fica I think I will travel tomorrow, né? Uhum. Então, nós temos aqui o will travel, vou viajar. Então, está indicando um futuro. Do mesmo jeito que eu falo em português, eu uso esse will para dizer que o verbo viajar está no futuro. Vou viajar. Ou uma forma mais formal, que é eu viajarei, né? Mais coloquialmente falando, a gente diz eu vou viajar amanhã. Eu vou viajar ou eu viajarei tem o mesmo significado. E o will marca o futuro dos verbos, como bem a professora Laura falou. Lembrando, professora Leide, que a gente geralmente usa essa forma do futuro com will quando a gente não tem uma ação planejada, né? A gente não tem muita certeza da ação. Por essa razão, essas expressões aqui, olha, elas são muito comuns quando a gente usa o tempo verbal no futuro simples com will, né? Então, eu acho, I think, I expect, eu espero, né? Talvez, maybe, perhaps, que é outra forma de dizer talvez em inglês. Provavelmente, probably, possibly, possivelmente, são comumente usados porque você não tem uma ação planejada, não tem certeza de que aquilo vai acontecer. A outra forma com o futuro é o going to, que a gente não vai abordar nas nossas aulas, mas só para vocês terem uma ideia, né? Já é quando você tem, geralmente, ações planejadas, ok? Quais são as expressões que podem acompanhar o futuro simples, gente? Tomorrow, amanhã, assim como no passado a gente teve as expressões que a professora falou, a professora Leide falou, no futuro também. Next week, próxima semana. Next weekend, próximo final de semana. Next month, próximo mês. Next year, próximo ano. Então, esse next aqui já indica que é o próximo alguma coisa, né? Então, são bem comuns essas expressões. E as formas? Bem tranquilo também. Olha só, a forma afirmativa. Josh will probably go to the gym tomorrow. Josh, olha o will aqui e o verbo go. Irá ou vai, né? Vai. Provavelmente, põe o provavelmente entre o will e o go. Então, Josh provavelmente vai para a academia, né? Fazer exercício amanhã. I will visit grandma soon. Eu vou visitar a vovó logo. Não sei quando, mas logo. Olha só, o verbo é o verbo visitar e eu ponho o will na frente para dizer que está no futuro. Eu vou visitar. Isso é a forma afirmativa. Agora, a forma negativa, vamos ver um exemplo. My son says he won't be a lawyer. Olha só o verbo to be, sem o to, né? Só o be aqui, que é o verbo ser ou estar. E o won't, que indica que está na negativa e no futuro. Não será. Meu filho diz que ele não será um advogado. Ok? Outro exemplo. The Clarks, que é a família Clark, won't move to Atlanta until next year. O verbo move é o verbo mover ou mudar. No caso aqui é mudar. E aí eu ponho won't na frente dele para dizer que eles não vão se mudar. Então fica negativo. Os Clarks não vão se mudar para Atlanta até o ano que vem. E a forma interrogativa. Eu ponho o will na frente da pessoa. A pessoa aqui não é you, então eu ponho o will na frente. Só para dizer que está no futuro. Will you sell the car to me? Você vai vender o carro para mim? O will está dizendo que está no futuro. Olha aqui a pessoa, Julia. Põe o will na frente. Você pode me ligar mais tarde? Então tá tranquilo, ok?
Practice, complete os espaços do texto abaixo com o futuro simples dos verbos em parênteses. Vamos ver rapidinho esse exercício aqui. Olha só. Professora Laura, vamos fazer só até ali no Word? Vamos fazer até aqui. Tá certo? E na hora da correção, pessoal, a gente enfatiza mais. Vocês vão tirando, fazendo as perguntas, a gente vai reforçando, tá bom? Ok. Então, aqui a gente tem um exercício. No futuro simples. Agora mesmo, teve uma aluna que perguntou, acho que é do polo, acho que de Guajará-Mirim, se usamos o do e o does para o verbo to be. Olha aí uma ótima oportunidade. Nessa primeira frase tem What the computers of tomorrow, para usar o verbo to be. Então, like. Então, como ficaria? Lembrando que a gente está falando do futuro, tá, gente? Então, sempre eu vou usar nesse futuro simples o will. E aí o verbo fica normal, sem o to. Ele fica purinho da Silva. Aqui, olha. What will the computers of tomorrow be? O que os computadores de amanhã serão? Isso aqui tudinho é o sujeito. E aí eu ponho o will na frente, certo? Então, o que os computadores de amanhã serão? Como eles serão? What will be like? Esse be like dá a intenção entender como eles serão, né? Aí, respondendo a pergunta, também usando o verbo to be, aí eu faço outra pergunta. Will we still be using keyboards and mice? Nós continuaremos usar, né? Will still be. Nós estaremos, o verbo will be no futuro. Estaremos usando teclados e mouse. O mice é o plural de mouse, esse mouse que a gente usa no computador, tá? O plural é mice. Ou, aqui novamente um verbo, futuro. É uma pergunta, o will vem aqui na frente. Or will we actually live inside a partially digital world? Ou nós realmente, de fato, viveremos dentro de um mundo parcialmente digital. Então, lembra que sempre tem que identificar o sujeito para botar o will antes e o verbo vem depois, indicando o futuro, ok, gente? Esse é o futuro dos verbos. Auxiliar will. Did, auxiliar do passado. Do e does, auxiliar do presente. De todos os verbos que não seja o verbo to be. O verbo to be, como a professora explicou, é estudado à parte. Mas a gente reforça isso daqui a pouco na hora da correção. Professora Laura, a senhora precisa dar algum recado antes da correção? Eu acho que basicamente é isso. Lembrando que o verbo to be, vocês viram na primeira aula, no presente ele tem sua forma própria, né? A gente está falando de todos os outros verbos que não são o verbo to be no presente, quando vocês viram, né? O simple present, que tem uma conjugação diferente sem o seu verbo to be. Agora, gente, vocês vão ter uma atividade e um tempinho para fazer esses exercícios. Daqui a pouco a gente volta e dá uma reforçada na conjugação dos verbos, ok? Vamos corrigir então os exercícios. Como é que foi? Foi tranquilo para fazer? Se vocês estiverem usando o dicionário, né, como a gente pediu desde o começo, que vocês consigam um dicionário bilíngue, né, português-inglês, inglês-português, vocês vão poder ver como vai ajudar bastante na hora de fazer a conjugação dos verbos, porque o dicionário ele tem, né, essa facilidade. Um bom dicionário bilíngue. Ok? Vamos corrigir então o primeiro exercício. A professora Leide vai nos ajudar nessa correção. Professora, por favor. Gente, o primeiro exercício, na questão 1, complete os espaços nas frases abaixo com a conjugação correta no simple present. Preste atenção para o tempo verbal que está pedindo, para não fazer confusão, tá? Então, nós temos aí até um exemplo para melhor me identificar, né? Gina, aí eu tenho duas alternativas, like ou likes your children. Então, no caso aí está escolhido likes. Por quê? Porque é Gina. Gina é she, é ela, terceira pessoa do singular. Lembram disso? Ok.
Então, vamos lá. A letra A tá. O sujeito é I. O verbo está dentro do parênteses, go. Então, o restante da frase, to work in the afternoons. Então, nesse caso, está bem fácil porque não há alteração. Então, I go mesmo, né? Continua, go. Letra B. Your dad, atentem para o sujeito. O sujeito é your dad. Your dad é he, que é seu pai. Então, é ele, né? He, lembra do verbo have, que é um verbo especial, que a professora muito bem explicou. Então, se a terceira pessoa é he, então vai ficar your dad has. Acertaram? Muito bem. A lot of pets. Estão indo bem, gente. Vamos no próximo. Chris. Chris, terceira pessoa do singular. Chris é uma mulher. Está no singular, feminino. She. Se é she, o que acontece com o verbo? Acrescenta S novamente. She works in my company. Então, olha o S aqui, gente, acrescentando ao work. Por quê? Porque é a terceira pessoa do singular presente, né? Muito Ela bem. trabalha na minha empresa. Letra D. Tina wash, que é o verbo lavar, the dishes after dinner every day. A Tina, é uma mulher, lava os pratos depois do jantar todos os dias. Como termina em SH, segue aquela regrinha que a gente viu, de acrescentar o ES depois do verbo. Ok? Letra E. The train leave at 9 a.m. O trem parte às 9 horas da manhã. O trem é um objeto, tá no singular. É como se fosse aquele pronome lá. É aquele pronome, substituiria-se por ele, pelo it. Então, como já termina em E, a gente só acrescenta o S no final, para conjugar na terceira pessoa do singular. The train leaves at 9 a.m. O trem parte às 9 horas da manhã. Letra F. All the animals, olha só, gente, todos os animais, é plural. Apesar de estar falando de animal, tá no plural. Então, não vai ser terceira pessoa do singular, ok? Não vai ser. Tá no plural. Então, o verbo permanece do jeito que ele tá. Cry. Todos os animais cry, choram ou gritam, né? Por comida no zoológico, ok? Olha só que interessante. Quando a gente está falando de plural, já exclui a possibilidade de fazer aquela conjugação que a gente aprendeu, aquela conjugação especial para a terceira pessoa do singular, porque já está dizendo singular, mas aqui é plural, ok? Vamos ao próximo exercício. Tem alguma dúvida, professora? O pessoal está falando alguma coisa aí? Sim, eu parei ainda há pouco até para responder uma pergunta, mas aqui é o tutor Jesus Rodrigues da Penha, que é de CR Cerejeiras, né? Estou certa? Ele diz assim: a aluna Aline gostaria de saber por que alguns professores ensinam a usar o ponto de interrogação no início e no final da frase, mesmo usando o do e o does, e outros não usam. Por quê? Ah, isso aí é só na língua espanhola, gente. No inglês não existe ponto de interrogação no começo da frase, tá? No espanhol, sim, a gente põe aquele ponto de interrogação até de cabeça para baixo. É assim que a língua espanhola funciona, mas no inglês não. Então, se alguém está ensinando no inglês, é porque deve estar confundindo com a língua espanhola, tá? Em inglês não tem ponto de interrogação no começo, ok? Mas eu achei dúvida? Estranho quando ele me perguntou ensinar, porque eu não sou a professora Laura é professora de espanhol e de inglês, então ela sabe muito bem responder isso. Eu já achei estranho porque eu nunca ensinei que colocássemos o ponto de interrogação no início da frase. Isso aí é uma estrutura, uma convenção da língua espanhola, não vamos confundir, ok? Eles estão agradecendo porque vão poder usar o dicionário na prova. Então, lembrem-se, dicionário físico, consigam um dicionário, comprem um dicionário, baixem um dicionário, imprimam e levam para a sala de aula para contribuir na prova. Vamos ao próximo exercício. A questão 2 está: complete as frases abaixo com o simple past dos verbos em parênteses. Então, a gente sabe que simple past é o quê? O passado. Não leia o enunciado de maneira rápida para confundir o tempo verbal. Simple present, presente. Simple past, passado. Tá certo? Isso o aluno pode confundir. Vamos à questão. Lembra que a gente falou que prestar atenção nos tempos, nas expressões de tempo? Yesterday. Yesterday significa o quê? Ontem. Então, é um tempo passado. Yesterday, my friend Juliet, o verbo é go.
To the pharmacy to buy shampoo. Então, olha só, o verbo é go. Go é um verbo, a primeira pergunta que a gente faz, é um verbo regular ou irregular? Ele vai terminar em ed ou ele tem uma forma especial? Como a gente já viu, ele tem uma forma especial. Qual é o passado de go? Went. Muito bem, a professora Laura está escrevendo aí, e aí a gente só confirma. Acertaram? Beleza. Went. Então, a Juliet, ela foi à farmácia comprar shampoo, tá certo? Muito bem, na letra B. We, verbo é eat, que é o verbo comer. We eat all the cookies, Mom. O outro verbo da frase é prepare. Então, qual é o passado do eat? Como é? Ate. A-T-E, mas a gente pronuncia ate. Então, nós comemos all the cookies, todos os biscoitos que a mamãe prepare. Como é que prepare é um verbo regular ou irregular? Muito bem, regular. Logo ele vai terminar em ed. A professora Laura falou que quando o verbo já terminar em e, a gente só vai acrescentar a letra D. Então, prepared. Mom prepared yesterday. Novamente o yesterday. Gente, yesterday vai aparecer muito, né? Então, a gente já sabe que é ontem. Letra C. E novamente, a gente só escolheu esse tempo verbal, essa é a expressão de tempo yesterday. Yesterday, Claire to school instead of taking a bus. O verbo é walk, caminhar. Walk é um verbo regular, termina em ed no passado. Então vai ficar Claire walked to the school, ok? Ao invés de tomar um ônibus. Letra D. Professora, estão dizendo que estão com problema no áudio e na transmissão. Está chovendo lá em PMC. Presidente Médici. PMC é Presidente Médici. Acho que sim. Pois é, está chovendo, eles não estão entendendo, compreendendo. Deixa eu tentar explicar essa última frase, ver se o áudio melhora quando eu falo. Pergunta aí para eles. Manifestem-se aí, por favor. Quando eu estou falando, melhora o áudio para vocês? Falem aí alguma coisa, galera. Presidente Médici, melhora? Eu estou esperando vocês responderem. Quando a professora Laura fala, melhora o áudio? Não. Estão dizendo que não. O problema é de transmissão geral, né? Vocês não estão ouvindo ninguém? Nem a mim, nem a professora? Vamos continuar para ver se melhora. Dá uma checada na aula gravada depois, né? Que vai ficar gravada. Isso. Para poder tirar a dúvida desse período, desse trecho agora que vocês vão perder um pouquinho, infelizmente, por causa dessa questão meteorológica. Ok. Né? Então, vamos continuar, a letra D. Professora. Isso, a gente tem que continuar por causa do tempo. When you and your boyfriend, quando você e seu namorado, olha só, o sujeito aqui já temos duas pessoas, né? When you and your boyfriend, o verbo é arrive, que significa chegar. The game had already started. Então, o verbo arrive é um verbo regular, vai terminar em ed, né? Então, arrived, você vai acrescentar só o D, porque é regular, já termina em E. Muito bem. Aqui, my brother, o verbo é o verbo to be, sick last week. Gente, o verbo to be, ele é um verbo também irregular, ele tem uma forma diferente. Qual é o passado do verbo to be? Aí a gente vai ter que atentar para o sujeito. O sujeito é my brother. My brother é he. Como é que fica? He was. Muito bem. Ele estava o quê? Doente. Quando que ele estava doente? Semana passada. Last passado. Week, semana. So, he... eu tenho o verbo read. Como é que fica esse verbo no passado? Lembrando, isso aqui é um verbo especialíssimo. Por quê? Porque a escrita fica a mesma. Read, o que diferencia é a pronúncia. No presente é read, no passado é read. Você só vai saber que está no passado ouvindo o verbo, mas escrevendo é a mesma escrita. Então, he read all my Marvel magazines. Ele leu todas as minhas revistas da Marvel, que é um tipo de revista, ok? Então, conseguiram aí o passado? Só lembrando aqui, olha, a letra A, o verbo go é um verbo irregular, o passado é went.
Na letra B, o verbo eat, que é o verbo comer, também é irregular. Ate. Isso a gente está falando do simple past, tá, galera? Do passado. O verbo prepare, que é o verbo preparar, é um verbo regular. Portanto, eu só acrescento o D no final dele, porque ele já termina com E, né? Normalmente. Na letra C, o verbo walk, que é o verbo caminhar ou andar, é um verbo regular também. Eu só acrescento ED para fazer o passado dele. Na letra D, o verbo arrive é um verbo regular. Também acrescento, no caso, só o D, porque ele já termina em E. E na letra E, vejam só, o verbo be, que é um verbo irregular no passado. Na terceira pessoa, eu uso was, né? He was, my brother was. E o verbo read, que é o verbo ler, ele também é irregular, porque eu não vou acrescentar ED no final. Eu só repito a forma como eu escrevo, só que lembrando, como a professora Leide falou, eu mudo a pronúncia. Read. He read. Ele leu. Todas as minhas revistas Marvel, da Marvel. Ok, gente? Então, a gente colocou vários verbos irregulares, que é para vocês ampliarem mais o conhecimento dos verbos irregulares no passado. A gente fez o primeiro exercício do presente, agora esse aqui foi do passado. Lembrando que no passado existem verbos regulares e verbos irregulares, ok? Vamos para o próximo? Continuam dizendo que estão sem transmissão, professora. Aí eu estou reforçando. Só Presidente Médici? Não todos. Aqui falaram de Porto Velho. Também estamos Porto Velho. Também estamos perdendo a transmissão e não está chovendo aqui em Porto Velho. Aí a Fernanda de Porto Velho falou, acho que é geral, porque aqui em Porto Velho também estamos com problema de sinal. Aí alô aí a direção para ver essa questão da transmissão. A gente continua aqui, porque de qualquer maneira vai ficar a gravação e a gente vai tirando as dúvidas na medida que forem surgindo. Isso, é o que eu reforcei. Em Jaru também, então tá geral, né? Uhum. Assistam às aulas, pessoal, assistam às aulas que ficarão aí postadas, né? No ambiente, aí tem como recuperar. Vamos continuar? Questão 3 agora. Reescreva as frases abaixo no Simple Past. Vamos continuar com o Simple Past nas formas agora negativa e interrogativa. Então, a primeira frase. Karen started her new job last week. Karen começou seu novo trabalho semana passada. Então, primeiro vamos fazer a forma negativa. Lembra que no passado a gente tem aquele auxiliar para o passado, o did, né? Que a gente vai usar justamente nas formas negativa e interrogativa. Na forma negativa, a frase fica assim, olha. Karen, como é negativo, a gente coloca o que antes do verbo started? A gente usa o didn't. Deixa eu diminuir um pouquinho a letra aqui, senão não vai caber. Didn't. Não. Aí o verbo que estava no passado, ele volta para a forma original dele, porque eu já estou marcando o passado com o didn't aqui. Didn't start her new job. Aí só continua a frase do jeito que ela, né, do mesmo jeito. Então, Karen didn't start her new job last week. A Karen não começou o trabalho novo dela semana passada, né? Ó, o tempo aqui marcado também com last week, né? Semana passada. Vamos ver a forma interrogativa. Também vou usar o did. Lembrando que eu uso o did antes do sujeito ou da pessoa, né? Da frase. Que vai começar, então, com did. Por quê? Porque é uma pergunta. Qual é a pessoa da frase? Não é Karen? Então, vamos lá. Did Karen, ou Karen. Did Karen. Aí, lembra que o verbo volta à forma normal dele, sem aquela marcação do passado. Did Karen start her new job last week? Olha, pontinho de interrogação no final, porque é uma pergunta, ok? Então, notou que aqui o verbo start, e antes da pessoa, eu coloco o did, para fazer a pergunta. Então, aqui eu sei que isso aqui é uma pergunta e que está no passado, né? Vamos à letra B agora. Michael had a house on the beach some decades ago. O Michael tinha uma casa na praia algumas décadas atrás. Vamos fazer então a forma negativa? Lembra que eu usei o didn't. Então vamos colocar o didn't antes do verbo, ok? Qual é o verbo aqui? Não é o verbo had, que está no passado, o verbo ter? Então, eu vou colocá-lo na forma original e colocar o didn't na frente. Então, bem simples. Michael
didn't. Bota o verbo had na forma original. Have. Michael didn't have. Aí continua a frase. A house on the beach some decades ago. Agora a forma interrogativa. Did antes da pessoa ou do sujeito. Vamos lá. Did Michael... Não é Michael o sujeito da frase? Então vamos colocar o did antes dele. Did Michael, volta o verbo que estava no passado para a forma original. Did Michael have... Aí continua a frase do jeito que ela estava. A house on the beach some decades ago? Interrogação. Michael tinha uma casa na praia algumas décadas atrás? Então, ficou bem simples assim, né, gente? A letra C tem: The students went to a music festival last summer. Então, qual é o verbo da frase? Went, né? Então, a gente já sabe que é um verbo irregular. Bom, começando aí com a negativa. The students, o mesmo princípio. The students. O que a gente faz depois do sujeito? Acrescenta o auxiliar. Didn't. Está na negativa, tem que ter a partícula de negação. Didn't. Aí o verbo went, como é que fica na forma básica? Go. A gente já viu esse verbo, né? Go é o verbo ir. No passado fica went. Quando a gente usa o did, volta o verbo para a forma básica, para não haver essa duplicidade aí de passado. Muito bem. The student didn't go. Agora vamos, aí o restante da frase. Vamos para a forma interrogativa? Toda vez começamos uma pergunta com o auxiliar, tá certo? O auxiliar do passado é did, não esqueçam disso. Did, logo depois vem um sujeito, quem é o sujeito? The students. Tá baixinho aqui. Go to a music festival last summer, né? Então, perguntamos e aí a gente usa o auxiliar para reforçar a pergunta ou a negação. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham... Uma observação, lembrando que auxiliar did, ele vem na pergunta sempre antes do sujeito, tá? Não necessariamente no começo da frase. Aqui coincidiu que ele veio no começo da frase, mas às vezes uma frase pode começar com um pronome interrogativo, como what, when, how, né? Como, quem, onde, quando, porquê. Então, às vezes vai ter outras coisas na frente, mas lembrando que o did ele vai vir antes do sujeito, ok? Vamos para o próximo. Questão 4. Conjugue os verbos em parênteses. Agora vocês vão usar o simple future, agora prestando atenção às formas. Vamos nos revezar, professora Leide. Eu faço o primeiro, depois você faz o próximo e aí a gente vai se revezando até o final. Tudo bem, vamos lá. Jimmy, olha só, você vai colocar aqui, gente, a frase na forma negativa. Earn. Como é futuro, lembra como é que a gente faz o futuro negativo? Com will. Só que aí eu tô falando da forma negativa. Então não vai ser will. Eu vou juntar o will com o not e vai ficar won't. Jimmy won't earn. A Jimmy não vai ganhar muito dinheiro. Ok? Won't é a forma negativa do will. O will com o not. Então, não vai ganhar. Ok? Próximo, professora. Sarah and Suzy. O verbo é study. Então, como é que a gente fala? Will study together tomorrow. Muito bem. Lembra que para afirmar a gente usa o will, que é o auxiliar do futuro. O verbo é study, não muda nada no verbo, gente. O bom é isso, que o verbo se mantém na forma básica, no infinitivo. You, agora a professora Laura. Vamos lá, letra C. You meet, o verbo é meet, o verbo encontrar, né? You, você. Não está dizendo que é negativo, não é uma pergunta, então simplesmente a gente pega, coloca o will e o verbo logo em seguida, meet. Você vai encontrar meu pai no supermercado. Notou como é simples o futuro? Você vai encontrar meu pai no supermercado. Letra D, professora. Everybody, aí é um pronome, né? Everybody, todo mundo. O verbo é love you. Everybody will
love you. Muito fácil, né, gente? No futuro, aliás, em todos os tempos verbais. Só temos que identificar cada tempo verbal com seu devido auxiliar, que isso faz toda a diferença para a gente colocar nas frases negativas e interrogativas, ok? Então, everybody will love you. Todos A letra vão te é, amar, né? todos amarão ou irão te amar ou amarão você, ok? Ok. Letra E. Letra E, professora Laura. You, olha só, é na forma negativa, ok? Então vamos lá. Como é que eu faço o negativo no futuro? Won't. Você não vai o quê? O verbo have. Você não vai ter ou você não terá nenhum dinheiro logo gastando desse jeito. Ou logo você não terá nenhum dinheiro gastando desse jeito. Spending like this. Então, won't have, não terá. Ok? Letra F, nothing, nada, né? Nothing significa nada. Ah, olha só, prestem atenção. Essa frase eu tenho um indicativo, está na negativa, é para você elaborar na negativa. Not é porque é na negativa, com o verbo to be, the same again. Então, é para dizer, nada será o mesmo, novamente, né? Nada será o mesmo. Então, nothing, como é que fica? Como é a negativa no futuro? A professora já disse. Will not, que fica contraído won't. Nothing won't be, o verbo no infinitivo, o verbo be no infinitivo, né? Só que The same again. tem uma pequena informação que vocês precisam saber. A gente colocou o won't be, né, gente, aqui. Agora tem uma coisinha, um detalhe. Como eu estou usando aqui o nothing, e o nothing é uma palavra já negativa, olha a pegadinha aí. Exatamente, professora. A gente não precisa usar o won't, a gente usa will mesmo, para dizer nada será igual novamente. Olha só a pegadinha aqui, gente. Muito bem lembrado. Né? Porque eu estou usando já o no aqui. Então, nada já é uma palavra negativa, então eu não preciso falar o won't, eu só uso will. Okay? Assim como nada, preste atenção para never. Never também é indicativo de negativa. Never, nothing, nobody. Quando vocês tiverem esse indicativo de negativo, essas expressões de negativo, não precisam negar também o verbo, para não haver aí essa ambiguidade ou dupla, né, para não haver repetição. Negativa. Dupla negativa. Então, a professora lembrou muito bem. Eu já ia deixando passar, mas ela ficou bem atenta. Nothing will be the same. A letra G, professora? Agora, como vocês estão vendo, é uma pergunta e lembrando que estamos falando do futuro, vamos colocar o auxiliar do futuro, will, logo na frente. Will you, olha o verbo, só colocar o verbo aqui. Will you marry me? Você vai casar comigo? Né? Will you marry me? Você vai casar comigo? Ou você quer casar comigo? Ok? Então é uma pergunta, né, de uma pessoa apaixonada que quer se casar com o outro. Então ficou claro o uso do futuro, gente? Lembrando só essa questão aqui. Toda vez que eu tiver palavras com no, como nothing, outro exemplo, nobody, como a professora falou, que significa ninguém, né? Ou outras, então a gente não vai usar o verbo na negativa, não é necessário. Ok? Eu espero que tenham entendido o exercício e tenha ficado claro. Nos vemos, então, na próxima aula com a revisão, né, das 3 aulas que tivemos até então. Ok? Um abraço e um até logo para vocês.